Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Professor Dark. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os fiscais. Você sabe o que é um fiscal? Fiscal é uma pessoa que geralmente gosta muito de julgar você. Julga você porque você jogou mal uma partida de um jogo de videogame, julga você porque você tomou uma decisão na vida, ou até mesmo julga você porque, sei lá, você gosta de uma pessoa por causa do seu gosto, por causa da sua namorada, por causa das coisas que você faz. A gente encontra com fiscais o tempo inteiro na nossa vida e provavelmente alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui são fiscais. Uma coisa que eu encontro muito na internet são os fiscais de gameplay, que é quando você faz um jogo ou alguma coisa, a pessoa sempre vem para criticar o seu gameplay, independente de você seja o melhor jogador do mundo ou o pior jogador do mundo, não importa, as pessoas sempre vão criticar. E eu tava até conversando com o Digo algum tempo atrás falando sobre isso, cara, porque no meu canal principal, que é o Laboratório de Zão, geralmente eu coloco gameplays de fundo para falar sobre coisas. E olha só que interessante, as pessoas sempre criticaram o meu gameplay, sempre. Teve uma vez que eu fiz um vídeo de brincadeira jogando vendado e as pessoas me criticaram. Inclusive, muitos aonitas vão lembrar desse vídeo e vão lembrar de eu ter comentado isso, que muitas pessoas falaram mal daquele vídeo porque eu tava jogando mal, mas eu tava vendado. Não tinha como jogar bem um jogo que você tá vendado. Parece que as pessoas entram, elas querem ver você estompar sempre, né? E eu até acho engraçado, porque de uns tempos pra cá eu parei de colocar gameplays meus e comecei a colocar gameplays do Faker. Então, a maior parte das partidas que aparecem de fundo do laboratório são do melhor jogador possível. E mesmo assim as pessoas sempre criticam e falam, ah, esse cara era Bronze 5, ou esse cara aí, sei lá, parece os caras que jogam na minha partida, só que eles me afundam e não sei o que, eu merecia estar muito mais longe disso. Bom, fiscal de gameplay sempre tem, né? Mas agora não tem só fiscal de gameplay. Aparentemente tem fiscal também de YouTube, fiscal de thumb, fiscal de título, fiscal de descrição, fiscal de comentários, fiscal de likes, fiscal de propagandas, né? Que são aquelas pessoas que falam, ah, você botou propaganda demais nesse vídeo, você colocou propaganda de menos nesse vídeo. Então tem muito fiscal na internet. E eu quero comentar com vocês o que faz as pessoas agirem dessa maneira. Mas antes de comentar isso, eu quero pegar e trazer uma frase aqui para vocês, que é uma das minhas favoritas, que é um discurso do Theodore Roosevelt, que foi um presidente dos Estados Unidos, que ele fala sobre o homem na arena. Inclusive, há milhares de anos atrás eu fiz um vídeo falando sobre um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito. E recentemente eu comprei um livro do Zen Pencil que fala sobre essa coragem, né, de ser imperfeito e fala sobre justamente o homem na arena. Então vou citar para vocês aqui o que é o homem na arena, tá? O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o bravo tropeçou ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. Importante, em verdade, é o homem que está na arena com a face coberta de poeira, suor e sangue, que luta com bravura e erra seguidamente tenta. Essa frase do Theodore Roosevelt, ela fala sobre os fiscais. Para você ver que o Theodore Roosevelt é de 1900 e pouco. Então, em 1800 a galera já era fiscal, já tinha fiscal de coisas, né? No caso, apontando dedos, falando coisas que você deveria ser, falando coisas que você não deveria fazer. E, cara, tipo, isso aqui do Theodore Roosevelt é muito poderoso, porque ele fala justamente para você que essas pessoas que estão do lado de fora, elas não estão vivendo a sua vida, então não importa o que elas têm para dizer para você, porque elas não devem influenciar suas decisões, porque elas não estão fazendo as coisas. Às vezes você quer fazer uma coisa incrível, você tá pensando, sei lá, em abrir um negócio, você tá pensando em mudar de vida, fazer certa faculdade, e tem várias pessoas apontando o dedo na sua cara e falando que você não deve fazer, ou o que você deve fazer, ou qual concurso você deve seguir, e aí você acaba fazendo coisas que você não gostaria, não consegue fazer isso da melhor maneira possível e acaba fracassando. E aí você acaba vivendo um loop, né, onde você sempre fracassa, você sempre erra baseado nas coisas que as pessoas querem que você viva. Então você não vive a sua vida, mas você vive a expectativa dessas pessoas que estão ao seu redor. E você deixa de ser o que você é. Você não é verdadeiro consigo mesmo. Eu não tenho nenhuma ametista aqui, nem aqui no meu cenário, porque as ametistas estão na cozinha agora. Mas eu carregava por muito tempo a ametista junto comigo, inclusive o meu nick antigamente era ametista, quando eu jogava profissional. E por que ele era esse nick? Porque pra mim, tipo, eu tinha muitos amigos que gostavam de apontar o dedo e falar coisas pra mim. E a ametista, o símbolo dela é a desintoxicação, é a pureza. Então, sempre que eu visse o meu nick, eu saberia que eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo e o que eu quero fazer e o que eu quero seguir, independente dos meus amigos dizerem que não. E olha só como eu consegui. Eu consegui me tornar um jogador profissional por muito tempo, depois eu fui pro YouTube e eu segui uma vida que, tipo, totalmente contramão. Nunca fui apoiado por ninguém. Ninguém nunca me deu apoio em relação às coisas que eu decidi. Eu só fui conquistar apoio depois que eu já tinha conseguido crescer o meu canal e fazer as minhas coisas e conseguir
andar com os meus próprios pés. Mas quando eu comecei, mano, eu só tomei bomba pra todo lado. Você vai fracassar, você não vai conseguir, não vai dar certo, mas ninguém tem coragem de meter a cara. E é justamente esse o ponto, entendeu? O fiscal, geralmente, ele não tem coragem de meter a cara e muitas vezes o fiscal, ele não quer ver você tendo sucesso. O fiscal é aquele cara, vamos dar um exemplo de League of Legends, é aquele cara que é bronze e você tá começando a jogar bem, tá começando a subir de liga, e o fiscal é aquele cara que vai ficar te julgando pra te desanimar ou vai ficar te diminuindo, como se você estivesse ganhando porque você tem sorte e você tá subindo de liga, você é bronze, você começa a chegar no prata, depois você sobe pro ouro e ele vai continuar no bronze porque ele é ruim, porque ele sempre arruma desculpas e você se torna uma desculpa também pra ele, porque ele vai falar que você subiu por sorte e que se ele se dedicar ele vai conseguir subir, e ele sempre vai ficar te diminuindo, ele sempre vai ficar falando mal de você. Isso é uma amizade pra muita gente, infelizmente, e é por isso que eu comecei a colocar o meu nick de ametista e basicamente abandonar esses meus amigos tóxicos, que na época só me desanimavam, só me deixavam mal, que inclusive chegava até o ponto de eu conseguir chegar no ouro e aí eles iam fazer duo comigo, porque eles queriam, e ficava um drama de, você não joga mais com a gente, não sei o que, e aí eles me afundavam de volta pro bronze e ficavam me xingando, dizendo que eu era o culpado de estar fazendo eles ficarem perdendo, coisas do tipo, sendo que eles me afundavam, e aí depois que eu acabei abandonando eles, né, começando a fazer as coisas por mim mesmo, foi quando eu comecei a crescer. E isso serviu também pro YouTube, então eu acho que é muito importante a gente não ligar pros fiscais. Mas o que faz um fiscal existir, além da inveja, obviamente, porque o cara, ele se acha tanto que ele quer ser o melhor e ele não aceita que você seja o melhor que ele. Então, claro, a gente pode dizer várias coisas que podem justificar. Pode ser simplesmente inveja, pode ser narcisismo, pode ser egocentrismo, pode ser um monte de coisa. Mas sempre quando você tem um fiscal, é aquela situação de tipo, eu quero me mostrar como bom ou como foda, e quem é foda geralmente faz crítica, quem é bom geralmente mostra pra todo mundo, olha só como ele é diferentão, como ele pensa diferente, como ele vai contra a corrente, como ele é rebelde, coisa do tipo. Principalmente na adolescência, a gente tem muito desse sentimento de pegar e fazer alguma coisa, de fazer uma crítica, não porque a gente acredita naquilo ou porque a gente gosta daquilo, mas porque a gente sente necessidade de mostrar para as pessoas como a gente é pica. E aí a gente fica numa sociedade onde pica é o cara que faz crítica, que odeia, mas a pessoa que ama é aquela pessoa que é geralmente tida como fraco. Você falar que você gosta de uma pessoa é te colocar como fraco, é te colocar como fraqueza. Mas eu já penso o contrário, eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, muitos de vocês devem estar lembrando, que quando a pessoa, tipo, ela fala que odeia alguém, é fácil você xingar alguém, é fácil você criticar alguém. Agora, falar que você gosta de alguém, que essa pessoa é importante e especial pra você é muito difícil, né? Eu tenho certeza que você deve estar pensando agora naquela garotinha ou naquele garoto que você tem um crush e você tem vergonha de chegar e falar pra ele. Por quê? Porque isso te coloca numa posição de fragilidade. E é justamente isso que é ser forte. A gente finge ser forte quando a gente critica, quando a gente se fecha. Porque quando a gente se fecha, a gente não se coloca em posição de fragilidade. Então a gente nunca testa a nossa força. Mas quando a gente se abre, a gente tá aberto para levar um soco ali na barriga e tal, e pode acontecer. E a pessoa forte de verdade é aquela que é socada e ela continua andando. Isso é ser forte de verdade. A gente acaba achando que a pessoa que se fecha é a melhor pessoa possível. Mas na verdade, a pessoa que se fecha é a mesma pessoa que quando você joga um jogo de xadrez com ela, ela simplesmente abandona o jogo porque ela perdeu uma vez, entendeu? Porque ela não quer continuar perdendo, ou ela não quer mostrar as habilidades dela ou provar as habilidades dela. Porque é muito melhor pra ela simplesmente criar uma fantasia de que ela é boa, de que ela ganha de todo mundo, do que ela provar o contrário jogando e perdendo. E outra coisa, quando você assiste jogadores, League of Legends, por exemplo, você tende a ativar dentro dos seus cérebros as mesmas áreas que quando você tá jogando e pegando pentakills e coisa do tipo. Então, jogadores que são muito bons, desafiantes, tem muitas pessoas assistindo eles nas streams por causa disso. Porque as pessoas gostam de ver eles jogando e fazendo isso porque elas se sentem assim. E isso acaba colaborando com essa fantasia de que eles são bons e que, na verdade, eles não sobem de liga porque eles não querem, porque eles não tentam e coisa do tipo. Quando, na verdade, eles são incapazes mesmo. Assim como qualquer pessoa. Todo mundo que chega e fala, eu não consigo isso porque eu não tento, porque eu não quero, essa pessoa é incapaz de conseguir aquilo. Porque
YouTube, qualquer coisa que você for fazer na vida é esforço. Esforço é a única coisa que você tem pra fazer, assim, que vai te dar alguma coisa no futuro. Aí muita gente vai falar, dá papo de meritocracia não existe e tal. E eu vou parafrasear agora o Elba, do canal Fazendo Nerdice, que ele fala o seguinte, uma coisa é meritocracia, beleza. Se você se esforçar muito, não quer dizer que você vai ter alguma coisa, que você vai chegar a algum lugar. Mas se você não se esforçar, aí com certeza você vai cair, entendeu? Então se esforçar pelo menos para você se manter no lugar, porque na pior das hipóteses você não vai sair do lugar. Mas cair, aí sim, é você não fazer nada. Então a pessoa que escolhe não fazer nada, essa escolhe o fracasso verdadeiro. Enquanto a pessoa que fracassa, como tá aqui no caso do Theodore Roosevelt, é aquela pessoa que realmente vence. Porque é a pessoa que tenta, e a vida é feita disso, de vitórias e derrotas sempre. E a pessoa que tem coragem de tentar sempre é a pessoa mais vitoriosa. E sempre que eu vejo um fiscal, eu penso nisso. E por isso eu odeio fiscais de internet. De qualquer tipo de fiscal. Eu não gosto que as pessoas peguem e fiquem julgando as outras porque a pessoa pegou e jogou uma partida de aço e foi mal. Ou até mesmo, né, porque a pessoa colocou um título de alguma coisa no YouTube. Eu acho que a gente não tem que influenciar o que a outra pessoa tá passando e o que a outra pessoa tá fazendo, porque a gente não sabe quem ela é ou o que ela faz. Mas a nossa vida, a gente tem controle sobre isso. E a forma que a gente se mostra para as pessoas é o que define o que a gente é. E no final das contas, né, é aquilo. Se você pega e acaba, de certa forma, colaborando com esse pensamento para esse grupo de pessoas que são fiscais também, essas pessoas no futuro elas vão acabar te julgando também, te jogando para baixo ou te tratando mal, desenvolvendo assim uma relação extremamente tóxica, que nem aconteceu comigo no passado, por exemplo, com os meus amigos que me julgavam e me tratavam mal pra caramba. E eu já fui fiscal também, não vou mentir para vocês, já julguei muito outras pessoas, já me senti muito melhor, sendo que eu não era bom. Na verdade, eu era um lixo e agora eu me sinto um pouco melhor, um pouco mais avançado do que eu estava antigamente, porque eu mudei esse pensamento. Mas o que me fez ser melhor mesmo foi simplesmente assumir que eu não sou nada. Bom, então é isso, cara. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.